Uma história da aviação naval contada pelo capitão de Mariguerra Gatti. Primeiramente, em nome da aviação naval, queria agradecer o senhor pela disponibilidade e pela boa vontade também de nos contar um pouco sobre algumas experiências vividas pelo senhor ao longo da carreira e algumas peculiaridades também ao longo do comando no Esquadrão HS-1. Bom dia, Santana. Prazer muito grande te conhecer. É uma honra e um prazer estar aqui nessa entrevista. A respeito dessa autobiografia que o senhor fez, né? Eu intitulei como Tudo por um Sonho. Tudo por um Sonho. O que motivou o senhor a fazer essa autobiografia e o porquê desse nome, Tudo por um Sonho? Santana, eu nasci em 1938. O mundo estava quase em guerra. No ano de 1944, o meu pai, que era do Exército, oficial de intendência, veio para o Rio de Janeiro convocado para a Força Expedicionária Brasileira. Só que ele trabalhava com um general Escacela Portela, que era encarregado da logística da FEB na Itália. E o general disse para ele ficar trabalhando na logística da FEB. Enquanto isso, eu fiquei em São Paulo com os meus 3 irmãos e minha mãe. Então, ok. Mas eu posso te acreditar que aquela guerra que eu conhecia muito bem, não só pela revista Em Guarda da época, que era mandada para minha casa, como pelo rádio, eu tive certeza que eu queria ser aviador no futuro. Tanto é que os anos foram se passando e estimulado, não só pelo meu pai, como pela minha mãe, eu comparecia a festejos na base aérea de Cumbica, naquela época, porque nós éramos sócios do Clube Militar de São Paulo e eu ia a esses festejos da FAB. E lá eu via aqueles aviões que tinham participado da guerra na Itália, os P-47 e outros aviões. Então, cada vez mais eu fui ficando empolgado. Tanto é que eu estava com o desejo de ser militar, de preferência aviador. Eu ia fazer 13 anos de idade, o meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro e eu, querendo ser militar de qualquer maneira, pedi para ser aluno interno do Colégio Militar. Cheguei no Colégio Militar e lá fiz amizade com um filho de oficiais, de sargentos. Enfim, havia um que desde o meu primeiro dia no Colégio Militar eu fiquei amigo. O nome dele era Pamplona. O pai dele era oficial aviador procedente da Marinha, da aviação naval antiga. E quando eu estava no Colégio Militar, o Pamplona, meu colega, nos convidou para ir a Santa Cruz, onde o pai dele, coronel aviador Oswaldo Pamplona Pinto, era o comandante. E esse, oriundo da Marinha, da aviação naval, estava comandando a base aérea de Santa Cruz, onde o Getúlio Vargas, que era o presidente da época, tinha colocado 80 aviões a jato Gloster Mitchell. Aí foi a conta. A minha turma toda do Colégio Militar quis ir para Barbacena e eu fui também. Mas o destino quis que eu passasse para a Marinha.
quando eu já era piloto, ia passar o segundo ano aviador, eu fiquei com uma gripe chamada asiática, que provocou muitas mortes. E eu, quando fui a cheque, para passar do primeiro para o segundo ano, eu estava acometido ainda por essa gripe. Por quê? Porque a Força Aérea não titubeava em desligar alguém para ir para a intendência. Aí eu não aceitei. Não aceitei, tentei ser piloto comercial, não tinha hora suficiente, eu tinha 50 horas de voo. Era solo já, mas 50 horas. E aí eu me lembrei que o padrinho de casamento da minha irmã tinha um Aeronca no Aeroclube do Brasil. Aí eu resolvi entrar para a escola naval na esperança de entrar para o Aeroclube e me tornar piloto, completar o que eu já tinha começado. Tá? Só que no Aeroclube, quando você é vontade de pilotar e sendo já da Marinha, falaram, ó, aviador não, você pode ser paraquedista, mas nós estamos com uma questão do Ministério da Aeronáutica com a Marinha a respeito dos aviões para o porta-aviões. Então, praticamente, eu fiquei na Marinha até o terceiro ano. No terceiro ano, é que a Marinha já estava fazendo renascer a aviação naval. Um capitão de mar e guerra da antiga aviação naval, chamado Mário Costa, fez aquela palestra para o ultimanista. Essa palestra, eu contei para o Mário Costa o meu passado e a minha vontade de voltar a ser aviador. Aí Mário Costa olhou para mim e disse, você vai voltar a ser aviador. E você tem biotipo de piloto de caça. Só que a Marinha perdeu os aviões e eu me tornei piloto de helicóptero. E estou muito feliz por isso. E agradeço muito à Marinha por ter realizado o meu sonho. O senhor foi imediato comandante do CIAN e também foi comandante do Esquadrão HS-1. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente, assim, como que o senhor vê hoje assim, essa oportunidade que foi confiada, né, pela Marinha, devido à carreira de tanto sucesso que o senhor teve, né? Isso culminou no comando desses dois OMs tão importantes para a nossa aviação naval. Quando eu voltei a primeira vez da aviação naval americana, eu voltei qualificado no H-34, que era o helicóptero de esquadrão HS-1 que recebemos da FAB, depois que o Castelo Branco passou nossos aviões para a FAB e ficamos apenas com helicóptero. Me qualificando, me tornei COA, comandante operativo de helicóptero no SH-34. Aí houve uma mudança de comando e o comandante do Minas, que era o capitão de mar e guerra Ralph Schneider, tinha assumido o comando do Minas desde que eles completassem os aviadores que o Minas precisava ter. Aí o meu comandante, apesar de eu ser na época o capitão-tenente mais voado e COA já no H-34, usou algo que ele achou justo na época. Ninguém quer ir para o Minas. Mas ele, então, o comandante Anísio, falou, como ninguém quer ir, o meu critério é mandar quem está há mais tempo no HS-1. E sobrou para mim. Aí eu deixei, eu qualificado no SH-3 Delta em Key West, fui servir no Minas para ser encarregado do hangar. Tá? Fiquei 1 ano e meio no Minas. Isso me chateou muito, eu sou sincero.
Tanto que eu até pensei naquela época em desistir. Mas há um ditado que diz que quando o destino fecha uma porta, Deus abre uma janela. Tá? Simplesmente chegou um rádio nas minhas mãos, porque eu era o oficial de serviço da aviação, dizendo: capitão-tenente, com tempo de embarque, que queira fazer o curso de psicologia, pode se candidatar por mensagem. De 5, eu fui escolhido para fazer o curso no CEF, o curso de psicologia, era psicotécnica militar. Aí eu saí realmente da aviação naval, mantive as qualificações, aprendi a voar o Jet Ranger, tá? Mas fiquei imaginando de me tornar psicólogo fazendo a faculdade. Aí me disseram: não, tem que passar no vestibular, e vai daqui e de lá. Tentei ser imediato do Esquadrão HS. Também não me deram essa oportunidade. E me colocaram no porta-aviões no PAN novamente. Tá? Que o PAN é período de atualização e modernização. Do PAN, eu estava disponível para qualquer coisa que aparecesse. Até desfilei na parada de 7 de setembro. E de lá, eu fui para o Corpo de Fuzileiros para fazer apoio aéreo aproximado, pela primeira vez. Tá? Terminado esse tempo, eu fui convocado para a Escola de Guerra Naval, e após a Escola de Guerra Naval, eu fui designado imediato do CIAN, 1977. Passei 4 anos no CIAN. De imediato eu passei para comandante interino, ainda como capitão de corveta. Aí veio um Mariguerra Sabarreto comandar o CIAN. Eu me tornei imediato dele. Ele ficou 1 ano lá, eu fui promovido à fragata e assumi o comando do CIAN, 2 anos. Quando terminei de comandar o CIAN por 2 anos, o almirante Bonoso, que era comandante-chefe da esquadra, indicou o meu nome para ser o novo comandante do Esquadrão HS-1. Eu comandei o HS-1 de 81 a 82. Substituí o comandante Senna, que era 2 turmas na minha frente. É isso aí. Particularmente, a respeito da experiência que o senhor teve no primeiro Esquadrão de Helicópteros Antissubmarino, queria saber qual foi a missão que mais marcou para o senhor e do que o senhor sente mais saudade. Saudade eu sinto de tudo. De São Pedro da Aldeia, dos companheiros, dos esquadrões de uma forma geral. Mas eu te contei ainda há pouco que quando eu servi no PAN, ainda contrariado que eu tinha saído do HS-1, os fuzileiros me chamaram. E eu aprendi a usar uma expressão ad sumus. Pois eu, aviador naval, fui designado para fazer apoio aéreo aproximado com a Força Aérea Brasileira e com os esquadrões, no caso o HU, e Navegantes, Santa Catarina. Tá? Eu gostei muito de trabalhar, inclusive eu desembarcava de camuflado em EDVP. Nós temos que tomar decisões muito rápidas em momentos muito críticos. Né? E no livro do senhor, o senhor relata que teve um momento que o senhor teve que tomar uma decisão muito rápida em prol da segurança ali de toda a tripulação. Né? Eu queria que o senhor contasse um pouco mais sobre esse retorno da UNITAS em dezembro de 69. Na realidade,
Eu intitulei no meu livro Uma Tarde que eu gostaria de esquecer, mas eu não esqueço nunca. E o que aconteceu teve uma serventia no futuro para os que se seguiram a mim no Esquadrão HS-1. Nós estávamos voltando de uma Operação Unitas e estávamos em vias de substituir os H-34 pelos SH-3 Delta. Tanto é que o comandante e os oficiais superiores do HS foram para Key West para fazer o curso de SH-3. Eu fiquei a bordo do Minas com 2 helicópteros SH-3, desculpe, H-34, sendo que um deles teve que trocar motor na ida para Unitas e o outro teve uma pane no sistema hidráulico que também implicou em vinda de especialistas da Marinha de Campo de Marte para consertar. É do Galhardo, era o suboficial mais experiente no H-34 que nós tínhamos na época. De volta para o Brasil, nós tínhamos decolado de uma ilha no Caribe e colocaram, eu tentei fazer o cheque desses 2 helicópteros, eu era o mais antigo a bordo. Tentei fazer ainda nessa ilha, mas não foi possível. A manutenção não deu pronto. Já na volta com proa para o Brasil, com vento cruzado, colocaram os 2 helicópteros na proa, o Adilson e eu no segundo helicóptero. O Adilson fez o cheque dele, que era a troca de motor, e quando eu fui fazer o cheque do meu, o caturro era tão grande que eu perdi o sinalizador de pouso de vista, não tinha comunicação rádio com o navio. Do meu lado tinha um fuzileiro, Ney, que não tinha experiência nenhuma e para o qual a gente estava qualificando para passar os H-34 para os navais, que era uma ideia corrente na época. E eu, então, em caso de dúvida, de uma possível emergência, não, a emergência já estava acontecendo. Mas para evitar um acidente, eu dei motor e arremeti. Foi isso. Isso veio depois a trazer algumas consequências, mas tudo bem. Depois disso, nunca mais colocado helicópteros do forte do Esquadrão HS no Spot 1 com vento cruzado e sem comunicação rádio bilateral, ou com a manobra ou com a torre de controle. Valeu a pena. Com certeza. Evitamos possivelmente algum acidente no futuro. Isso eu enxergo como primordial ali para um líder militar, em especial para lidar com subordinados na aviação naval. Que atributos que o senhor considera mais importantes? Curioso que essa pergunta me foi feita quando eu estava no primeiro ano da escola naval e eu fiquei meio perdido para responder. É que, como eu disse antes, o oficial que estava conduzindo essa turma na escola naval sabia do meu passado no Campo dos Afonsos, então ele me escalou para responder essa pergunta. Eu fiquei um pouco nervoso naquele dia. Eu acho que estou ficando novamente. Bom, o que acontece é o seguinte. Naquela época, eu respondi que o exemplo é fundamental, tá? E que aqueles que dão exemplo para os subalternos
podem contar no momento difícil com o apoio do subalterno e realizar em conjunto com o subalterno da melhor forma possível. No mais, eu diria, honestidade de propósito, amor à profissão, destemor, não ter dúvida que, se necessário for, colocar sua própria vida em risco para salvar uma vida. Isso eu cheguei a fazer, não só na Marinha, como na aviação comercial, tá? Enfim, é uma profissão muito gratificante, da qual quem passa por ela jamais esquece e guarda as melhores lembranças. Como que o senhor enxerga a aviação hoje e quais são as perspectivas assim, para o futuro, pela visão do senhor também? Quando eu saí do HS, fui servir no COM. No COM havia uma almirante cujo filho era capitão-tenente e servia como assistente dos almirantes que serviam no COM. Anos depois, esse capitão-tenente se tornou almirante também, comandante da Marinha. Eu tinha saído da quadra de tênis aqui do Piraquê quando eu vi esse almirante se aproximar. E como é de praxe na Marinha, o almirante te chama de senhor pela sua idade e você chama aquele mais jovem, mas que é almirante, de senhor. Mas isso não impede haver até uma amizade, uma coisa que nos une, tá? Então eu tomei a liberdade de perguntar: almirante, por que nós não temos um porta-aviões, já que nós nos alinhamos com os americanos e com o Ocidente? Não em tudo, mas, enfim, nos alinhamos com eles. Podíamos ter um porta-aviões. Aí ele falou: Gatti, ou comandante, ele também me tratava de senhor. Comandante, a Marinha Americana já ofereceu, só que nós não temos um dique para colocar um porta-aviões do tamanho do porta-aviões deles. Bem, não deu muito certo com Minas, não deu certo com São Paulo, lamentavelmente. A Marinha estava completando 100 anos de aviação naval e o São Paulo estava em serviço. Mas pouco tempo depois, não deu para continuar com São Paulo. Mas hoje nós temos o multipropósito Atlântico, que mantém o fogo sagrado da aviação naval. Temos agora aeronaves não tripuladas e eu tenho certeza absoluta que num futuro não muito distante nós conseguiremos ter, ou por construção aqui no Brasil, porta-aviões capacitado a asa fixa também. Mas enquanto isso, o Atlântico dando conta do recado. Estivemos lá em Porto Alegre e a nossa aviação está mais motivada do que nunca. O Brasil atravessa um período, e já há bastante tempo, difícil, orçamento difícil, mas o futuro pertence ao empenho que nós dedicamos a ela. Muito obrigado, comandante, pela paciência do senhor aí, pelo tempo disponibilizado. O senhor Prazer muito grande, guerreiro. Obrigado, tá? Quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui no Clube Naval no Piraquê, clube que mora no meu coração, ao qual entrei como sócio e fui o primeiro da minha turma, formada no ano de 1961,
como segundo tenente em 62. Eu fui o primeiro a ser admitido como sócio do Clube Naval e permaneci nele até bem pouco tempo atrás. E quero aproveitar também essa oportunidade para divulgar isso, que já está de posse da Força Aeronaval e de alguns companheiros aviadores mais jovens, mais novos do que eu, quero dizer, de que esse livro eu tenho muita vontade de que chegue ao conhecimento dos atuais aspirantes da Escola Naval, que tudo a gente consegue por um sonho, tá? E aqui eu revelo tudo que eu fiz para chegar onde eu cheguei. E agradeço muitíssimo à Marinha de Guerra por ter permitido que eu realizasse esse sonho. Hoje eu tenho não só essa asa dourada da aviação naval, como a asa dourada da aviação naval americana, que eu recebi no ano de 68, em Pensacola, voando H-34. E reforcei no ano de 70, aprendendo a pilotar o SH-3 Delta. E eu cumprimento os atuais guerreiros, cumprimento o Esquadrão HS-1 por tudo que tem feito e que vai fazer ainda pela Marinha e pelo Brasil.